Olá, graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luiz Carlos, me congrego na Igreja Evangélica Congregacional Cairóis, que fica em Fortaleza, no bairro da Vila Peri. E por ocasião desse momento que estamos vivendo, de quarentena, nós estamos dando seguimento aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, para que os irmãos possam acompanhá-los através dos vídeos postados no nosso canal e nas redes sociais. Então, nós vamos dar seguimento aos nossos estudos das doutrinas bíblicas, falando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Aqui ao lado eu pretendo apresentar aos irmãos, a todos que estiverem assistindo, os slides das nossas aulas. Você que também tem ainda a sua apostila, tome a sua apostila, um caderno, uma caneta, a Bíblia, para você fazer as suas devidas anotações. Nós estaremos disponíveis a responder perguntas que os irmãos tenham a fazer, dúvidas e tudo mais, e estaremos disponíveis a ajudá-los no seu crescimento, tá bom? Espero que Deus os abençoe profundamente, grandemente, dia após dia, nessas horas difíceis que estamos enfrentando. Vamos lá para os nossos estudos? Muito bem, meus irmãos, nosso estudo é sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, o que na teologia é chamado de pneumatologia. Nós pretendemos avançar nesse estudo respondendo a pergunta: quem é o Espírito Santo? Então seguiremos falando sobre a divindade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo, as manifestações do Espírito Santo no Antigo e Novo Testamento, e então traremos uma palavra final. Essa é a nossa proposta para a nossa aula de hoje. Portanto, se você tem a sua apostila aí de discipulado para 2019, 2020, você tome a sua apostila, pegue também na sua Bíblia um caderno, caneta, para fazer as suas devidas anotações. Como eu disse anteriormente, se houver alguma dúvida sobre o assunto, e você quiser perguntar, nossas redes sociais, e nós estaremos aqui à disposição para, na medida do possível, responder às suas dúvidas quanto a esse tema em questão. A nossa leitura bíblica se encontra em Efésios capítulo 1, verso 13, que nos diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Queridos, quando nós estudamos uma determinada ocasião sobre o credo apostólico, o credo apostólico é aquele documento histórico, datado aí do 3º século, que faz um resumo da crença cristã basilar, dos fundamentos da crença cristã. Nós fizemos ano passado, se me falha a memória, ano passado, 2019, nós fizemos uma série de estudos bíblicos de janeiro a abril, onde nós tratamos sobre os fundamentos da fé cristã. Aqui no canal tem alguns vídeos dessas pregações que fizemos com respeito a esses temas baseados no credo apostólico. Mas quando o credo apostólico trata sobre cada uma das pessoas da deidade, ao tratar sobre o Espírito Santo, há duas citações. A primeira é com referência ao Cristo, dizendo que crê no Cristo e que ele foi gerado por obra do Espírito Santo. E então, para fechar um assunto, de fato, falando sobre a crença na pessoa do Espírito Santo, o credo simplifica tudo com a expressão: creio no Espírito Santo. A pergunta em questão seria somente isso? É porque a questão, a resposta ou essa afirmação sobre a crença no Espírito Santo é por si só muito abrangente. Crer na pessoa do Espírito Santo, crer de fato na pessoa do Espírito Santo, conforme é revelado nas Escrituras, é acreditar que todo o avanço e sucesso da igreja cristã ao longo desses 2000 anos de história, debaixo de perseguições, de lutas e enfrentando toda sorte de adversidade, só foi possível por conta da presença do Espírito Santo. De fato, a igreja cristã nasceu por obra do batismo com o Espírito, do derramar do Espírito. A inauguração da igreja do Senhor Jesus deu-se ali cerca de
50 dias depois da ressurreição ou da morte do Cristo, 50 dias depois, na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando ele desceu sobre 120 pessoas e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e sobre os quais pousaram sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas. O texto de Atos, capítulo 2, mostra que haviam pelo menos 14 nações ali em Israel naquele dia. Essas 14 nações representadas ali estavam ali por conta das festas judaicas, e aqueles 120, ao falar em outras línguas, falava exatamente a língua nativa daquelas 14 nações, e enquanto falava, eles não verbalizavam coisas sem sentido, eles falavam a respeito das grandezas de Deus. Ali foi o início, a inauguração da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja que começou peregrina ali com 120 pessoas, ela avançou enfrentando e vencendo impérios, enfrentando dilemas, pestilências, perseguições e toda sorte de adversidades. A igreja crê no Espírito Santo exatamente porque ela existe por consequência da aplicação da obra da redenção na vida dessa mesma igreja. Então, crer no Espírito Santo é uma afirmativa muito segura a respeito de quem é essa pessoa bendita da qual toda a nossa existência depende. O primeiro tópico da nossa apostila pergunta: quem é o Espírito Santo? E comenta da seguinte forma: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, com exceção da segunda e da terceira epístola de João. Todos os demais livros do Novo Testamento contêm referências à obra do Espírito Santo. Todos os evangelhos contêm em si uma promessa do derramamento do Espírito Santo. Muito se tem dito a respeito do Espírito Santo nos últimos tempos, nesse século que estamos vivendo. Bem verdade que tempos atrás, pouco se dizia a respeito dele, pouco se dizia a respeito do Espírito Santo. No entanto, o que pouco se dizia nos 1900 anos atrás, muito se tem dito, muito mais se tem dito nesses últimos dias. Obviamente, há muitos erros que se fala a respeito da pessoa do Espírito Santo. Há muitos erros. Há quem tenha o Espírito Santo como uma força ativa e impessoal de Deus. Há quem o tenha como uma energia. Há quem o tenha como uma concepção errônea de Deus. Daí vale ressaltar o mandamento bíblico: não terás outros deuses diante de mim. Porque apresenta-se uma pessoa distinta na deidade, e uma pessoa distinta na deidade, mas uma pessoa que anda na contramão de todo o pressuposto do Evangelho. Uma outra pessoa, uma outra entidade, e se cria concepções a respeito do Espírito Santo de maneira muito errônea e equivocada. De fato, nós temos que buscar conhecer o Espírito Santo com base na revelação de Deus a respeito de si mesmo nas Escrituras. Meus queridos, toda concepção forjada pela nossa capacidade racional e criativa são concepções erradas que nos levam à idolatria. Nós precisamos ir a Deus com base na revelação de Deus, no Evangelho e na sua palavra. No Evangelho, ou seja, na obra de Cristo, e no todo da revelação escriturística. Fora essa revelação do que a Bíblia apresenta sobre Deus, toda concepção tende ao equívoco e ao erro completamente. O nosso texto sugere o Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade. Eu particularmente não gosto muito dessa expressão primeira, segunda e terceira pessoa. Ela parece sugerir uma subordinação. Mas todos os termos, queridos, de fato, todos os termos usados para descrever a deidade são limitados. Eles não conseguem abarcar o todo do que Deus representa. Eles são meras acomodações de linguagem para tentar ilustrar para a nossa mente finita, pequena e incapaz de conhecer toda a eternidade. Essas linguagens são acomodações
de linguagem que nos leva a ter uma breve impressão de quem é o Deus revelado nas Escrituras. Portanto, o Espírito Santo é a pessoa do Espírito na deidade, a terceira pessoa da deidade, a pessoa do Espírito Santo na deidade. Ele é o agente aplicador da obra redentiva. O Novo Testamento está eivado de passagens e formulações a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. De fato, à exceção da segunda e da terceira epístola de João, todos os outros livros do Novo Testamento, os outros 25 livros do Novo Testamento, faz menção à pessoa e à obra do Espírito Santo. Os evangelhos têm no seu cerne promessas com respeito ao derramamento do Espírito, aquilo que vai se dar exatamente em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito é derramado sobre os santos, no qual mencionei há poucos instantes. No segundo tópico da nossa lição, ela pretende abordar a divindade do Espírito Santo. E, portanto, ela argumenta da seguinte maneira: a Bíblia é clara em mostrar que o Espírito Santo é Deus e nos apresenta aqui pelo menos 3 passagens. Essas 3 passagens são apenas um resumo das muitas passagens bíblicas que podemos encontrar que pressupõem a divindade do Espírito Santo. Mas deixe-me tratar aqui que temos Atos capítulo 5, verso 3 e 4. Nessa passagem das Escrituras, nós encontramos aquele momento, aquele episódio da história do cristianismo, do início da história do cristianismo, em que, motivados pela graça do Espírito de Deus, a igreja, as pessoas as pessoas com recursos, elas vendiam as suas propriedades e bens e traziam o resultado dessas vendas aos pés dos apóstolos, e esses valores, aquilo derivado dessas negociações, esses valores eram depositados aos pés dos apóstolos para serem repartidos com toda a comunidade, de modo que ninguém tinha necessidade de coisa alguma. Dentro dessas circunstâncias, um indivíduo chamado Ananias, juntamente com sua esposa Safira, eles tiveram a brilhante ideia de vender uma propriedade por um determinado valor, dividir o valor ao meio e entregar metade do valor para a comunidade, para a igreja, como sendo o valor total. Observe bem, eles retiveram metade do valor e deram a outra metade, mas no discurso deles, eles diziam que eles estavam devolvendo todo o valor dessa propriedade. O que foi curioso na ocasião é que Pedro, ao receber o donativo, ao receber as palavras de Ananias, Pedro enfatiza no verso 3 que Ananias havia permitido que Satanás enchesse o seu coração dessa maldade, e que ele, achando que estava mentindo para os apóstolos, estava mentindo para o Espírito de Deus. E no verso 4, ele literalmente diz que não mentiu ele aos homens, mas mentiu ao próprio Deus. Então, mentir ao Espírito de Deus é mentir para Deus. Outra passagem bíblica é de Mateus capítulo 28, verso 19, quando o Senhor Jesus comissiona os discípulos e manda que eles preguem o Evangelho, né, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí ele diz que eles pegassem esses novos discípulos, aqueles que crescem, e batizassem eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Notem bem, a pessoa do Espírito Santo é declarado com um nome próprio, o Espírito Santo, e nesse nome do Espírito Santo, nome do Senhor, o Espírito Santo, os novos conversos, os novos crentes, os novos discípulos seriam batizados. Outro texto se encontra na segunda epístola de Paulo, capítulo 13, verso 13, onde Paulo faz as suas saudações finais àquela comunidade, naquela que seria possivelmente a terceira epístola de Paulo, né? No mínimo a terceira epístola de Paulo, mas que para nós é a segunda epístola. Nas palavras finais, o apóstolo Paulo faz aquela famosa saudação apostólica, a bênção apostólica.
E nela ele menciona a comunhão do Espírito Santo como sendo uma das bênçãos apostólicas que cobriam e revestiam a igreja. Então aqui são pelo menos 3 passagens que delas derivamos a ideia da divindade do Espírito Santo. Mas quais as provas que podemos listar a respeito da divindade do Espírito Santo? Nós temos aqui, vamos dividi-la em somente 2 categorias, bem resumida, para que nós possamos seguir um pouco mais adiante. Primeiro, os nomes. A eles são dados nomes que expressam a sua natureza. Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 9. Deixe-me abrir aqui para que os irmãos possam acompanhar. Se você tem a sua Bíblia aí, por favor, acompanhe comigo essa leitura e tome nota desse texto para que você nunca se esqueça. Romanos capítulo 8, verso 9 nos diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Espírito de Deus e Espírito de Cristo em um único versículo. Nome. Estamos referindo aos nomes. Vocês sabem bem que nas Escrituras, os nomes, eles representam uma identidade. Eles representam um todo. É como se fossem um atributo de alguém. A história de alguém está ali relatado no nome, está resumido no nome, como uma impressão digital, uma impressão de tudo quanto aquela pessoa é e representa. O nome Espírito de Deus e Espírito de Cristo mostra em si só a processão do Espírito. Você estudar um pouco mais sobre Trindade, aqueles que estudaram Trindade com a gente, notam que ao Pai pertence a eterna paternidade, ao Filho pertence a eterna filiação e ao Espírito pertence a eterna processão. Ou seja, o Pai é eternamente Pai, o Filho é eternamente Filho, o Espírito procede eternamente do Pai e do Filho para a glória de Deus. Nós temos também o título de Consolador em João capítulo 14, versos 16 e 18, quando o Senhor Jesus diz que não deixaria os seus discípulos órfãos, mas enviaria o Consolador. É interessante essa passagem bíblica porque quando o Senhor Jesus fala assim, eu não vos deixarei órfãos, o contexto é um contexto de consolação. Os discípulos estão entristecidos porque eles começam a ter as escamas dos seus olhos cair e eles percebem que dentro da prerrogativa do Cristo, do propósito do Cristo, está o voltar a Jerusalém e morrer nas mãos dos escribas e fariseus, das autoridades religiosas. Os discípulos entristecidos e perturbados com tudo isso recebem promessas de conforto e de consolação por parte de Jesus Cristo, no capítulo 14 do Evangelho de João. E nesse capítulo o Senhor Jesus fala de duas expressões a respeito do Espírito Santo. Uma, que ele é o Consolador, o Paracletos. É alguém que é enviado para nos acompanhar, nos auxiliar em nossa jornada. O Paracletos, aquele que nos acompanha em nossa jornada. E uma outra expressão é, eu enviarei outro semelhante a mim. Outro Consolador. O outro aí é alguém semelhante a mim. O Cristo, quando diz, estou convosco todos os dias até a consumação do século, como em Mateus 28, 20, lá ele não deixa claro, ele estará conosco, amém. Como ele estará conosco? Fisicamente? Não, porque ele vai para o Pai. Ele estará conosco por meio do Consolador, aquele que é enviado, aquele que é semelhante a Cristo e que é enviado para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é aquele que auxilia a noiva de Cristo, que adorna a noiva de Cristo, que dá a ela pendentes e camelos e conduz a noiva de Cristo na sua jornada do deserto até a casa do Pai.
para as bodas do Cordeiro. Aí nós temos também o Espírito Santo em Atos 2 e 4, né? O texto de Atos 2 e 4, o texto da descida do Espírito Santo, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Espírito Santo. É interessante, deixa-me comentar isso aqui, que santo é uma designação divina, é uma designação divina de si mesmo. Olha, nós costumamos designar as coisas, nós costumamos determinar o sentido delas, determinar o que elas significam, nós catalogamos, damos nomes e tudo, mas quem define Deus? Nós podemos definir as coisas da criação, porque a nós foi dado o poder e a prerrogativa de fazê-lo. Mas quem define aquele que é criador de todas as coisas? Aquele que é imprescrutável, aquele que é insondável, aquele que é eternamente o outro. Quem pode designar a divindade? Quem pode designar o que é um espírito? Quem pode explicar o que é um espírito? Quem pode catalogar? Quem pode abrir, investigar e nos dar nota de toda a composição de um espírito? É por isso que em Isaías, o Senhor Deus diz o seguinte: porque eu, o Senhor, sou o Santo. A quem vocês irão me comparar? Dentre o panteão de Deus, que os caldeus e todo o mundo antigo se prostrava diante deles, nenhum era semelhante ao Senhor, porque nenhum era Deus verdadeiro e Criador. Todos os outros são concepções e criações do homem. São ídolos que falam, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam. Esses são os ídolos da concepção humana, obra de criação maligna do homem, sob a influência do próprio Satanás. Mas Deus é o único derivador das coisas, é o único criador das coisas, de modo que ele diz ao povo de Israel: porque eu, o Senhor, sou o Santo. A palavra ágios, santos, ágios, ela fala de ser separado do pecado, separado do mundo, né? Não há mácula, não há maldade, não há mistura, não há dolo, mas é também uma palavra de separação ou consagração para a obra de Deus, ou para o serviço de Deus. É algo consagrado a Deus. Mas na designação divina, santo, como sendo atributo da deidade, tem muito mais a ver com o fato de ele ser o único de sua espécie. Antes de existirem as estrelas no universo, no firmamento, antes de existirem o Sol, a Lua, antes de existirem as galáxias, antes de existirem os anjos que se prostram a adorá-lo, Deus existia na completa essência de sua deidade, de sua grandeza e de sua soberania. E depois de ele ter criado o homem e todas as coisas, não passou a existir outro Deus além dele. Nunca houve Deus semelhante a ele. E nunca haverá após. Ele é eternamente Deus. Então por isso o Espírito é o Espírito Santo, é o Espírito de santidade, mas é o Espírito de singularidade, é o Espírito singular. Nós temos também o Espírito da verdade em João 14, 17, aquele que o mundo não recebe, porque o mundo está mergulhado na mentira, o mundo está mergulhado no erro, no engano, no dolo, na rebeldia. Mas o Espírito é o Espírito da verdade. Ele proclama a verdade ao coração humano. É o Espírito de graça, Hebreus 10, 29. É o Espírito de vida, Romanos 8, 2. É o Espírito de adoção, Romanos 8, 15. É o Espírito da fé, 2 Coríntios 4, 13. E é o Espírito de súplica, Zacarias 12 e 10. Essas são apenas algumas passagens e referências que tratam a respeito dos nomes, os títulos que asseguram os atributos da deidade do Espírito Santo. Bem, nós estamos aqui buscando responder à questão: quais as provas que podemos listar quanto à divindade do Espírito Santo? Nós falamos sobre os nomes, mostrando que os nomes são
são identificações dele, representam muito sobre tudo quanto ele é e faz, né? São atribuições de suas obras, mas falaremos também sobre os próprios atributos, propriamente dito. Quando estudávamos sobre os atributos de Deus, ou os atributos da divindade, nós estudávamos sobre os atributos, dividimos em duas classes, atributos comunicáveis e incomunicáveis, e ali nós listamos que os atributos incomunicáveis são aqueles atributos dos quais Deus tem em si mesmo, em essência em si mesmo, e ele não comunica tais atributos à raça humana ou nenhuma outra classe de sua criação. Já os atributos comunicáveis são o oposto. Eles estão em Deus, perfeitamente em Deus e eternamente em Deus, como parte essencial de si mesmo, mas ele comunica, em parte, a sua criação, ao homem, por exemplo, né? E aí nós listamos aqui alguns atributos que são da deidade e que estão presentes no Espírito Santo. Por exemplo, a eternidade. Hebreus 9,14, eu vou ler aqui, os irmãos quiserem acompanhar comigo. Hebreus 9,14 nos diz o seguinte: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Olha que atribuição é dada ao Espírito Santo, o Espírito eterno. É aquele que não tem início de dias e nunca terá fim de existência. Então ele é o Espírito eterno. Ele é o Espírito que habita a eternidade. Ora, meus queridos, Deus é eterno, o que significa que o Cronos, o tempo e o espaço são obras de sua criação e que ele está em uma outra esfera de existência, em uma outra esfera de ser, porque a própria existência é criação da deidade. E o Espírito Santo é o Espírito eterno. Ele é onipresente. O Salmo 139, que salmo clássico, maravilhoso, quando o salmista conclama as maravilhas de Deus na sua própria criação, e ele diz: para onde me irei do teu espírito? Para onde me ocultarei da tua face? Né? Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali estás. Se eu fizer a minha habitação nas profundezas, ali tu estarás também, né? Se eu for ao céu, ali tu estás. Então, eu estou usando uma linguagem mais comum. Todos esses textos mostrando que a sua presença enche céus e terra. Ele é onipresente. Esse é o Espírito Santo de Deus. Esse é um atributo da deidade, é um atributo incomunicável. É um atributo que só Deus tem. O de encher céus e terra, ou toda a esfera e extensão de sua criação. Isso não significa que ele está sendo retido, mas que a sua presença é aquele poder divinal que emana de si mesmo e que mantém a existência. Ele preenche e enche todos os lugares. Nós temos também a onisciência. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, quando o apóstolo Paulo diz que ninguém pode prescrutar a alma, o espírito, ninguém pode... Vamos ler o texto que é melhor. Eu ia fazer uma citação aqui. 2:10 diz assim: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo tem onisciência. O que é onisciência? É um conhecimento total, completo e absoluto de todas as coisas do presente, do passado e do futuro, em um único ato simples e eterno. Não há nenhuma nova informação, nenhum novo conhecimento. Ele não adquire uma nova ideia, um novo pensamento ao longo dos dias. Ele nunca irá necessitar de aprender uma nova informação, porque a tudo ele conhece desde o princípio. Antes mesmo de todas as coisas existirem, de todas as coisas acontecerem, o Espírito de Deus, o próprio Deus, já o sabe, porquanto ele é onisciente. Nós temos também a Gênesis 1 e 2, como ele participando da própria criação.
né? Nós temos aqui Mateus 12:32, mostrando que ele é digno da mais alta reverência. Quando o Senhor Jesus disse que aquele que blasfemar contra o Espírito de Deus não terá perdão nessa vida, nem no mundo vindouro, nem na vida por vir. Então, mostrando que ele é digno da mais alta reverência. O assunto da blasfêmia contra o Espírito Santo, eu sei que alguns irmãos vão perguntar e eu vou deixar para responder em uma outra ocasião. Vamos seguir adiante. Há 3 pessoas distintas e o ser de cada pessoa é igual à totalidade do ser de Deus. Aí há um símbolozinho, um sinal. Os irmãos que estudaram com a gente os atributos de Deus e a Trindade tiveram a oportunidade de estudar um pouco sobre esse símbolo, o quanto ele representa o Pai, o Filho, o Espírito, e que eles são participantes da plenitude da deidade. Bem, meus queridos, nós encerramos o tópico 2, dizendo que há 3 pessoas distintas na deidade, e o ser de cada pessoa é igual à totalidade do ser de Deus. Nós encerramos dizendo isso. Eu quero primeiro explicar um pouco sobre isso. A ideia que se passa é a seguinte: o que é Deus? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas poderíamos nos arriscar a responder que Deus é a soma de todas as perfeições eternas. Todos os atributos, a essência de Deus, é a soma de todos os seus atributos. A soma das perfeições eternas é a essência de Deus. Só que essa única essência é habitada por 3 unidades de pensamentos distintas: o Pai, o Filho e o Espírito. Essa única essência é habitado por 3 unidades de pensamentos distintos, de forma que na deidade há o eu, o tu e o nós. Há o diálogo na deidade. Na própria obra da criação, a expressão usada é façamos, quando vai fazer o homem, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Há um eu, um tu e um nós na deidade. Então a essência de Deus é a soma de todas as suas perfeições eternas. A soma de todas as perfeições, todos os seus atributos, é a essência de Deus. A junção de tudo isso é o que chamamos de glória. É um resplendor de brilho derivado da soma de todas essas atribuições. Essa essência divina, essa essência da deidade, é participada em totalidade a cada uma das 3 pessoas, de modo que não há uma repartição em partes, não há repartição da deidade com as pessoas da divindade, de modo que cada um tome parte em de um pouco dessa essência. Não, toda a essência, todos os atributos são partilhados, são distribuídos na totalidade a cada uma das 3 unidades de pensamentos distintas, a cada uma das 3 pessoas da deidade. 3 pessoas, uma única essência, Deus. De modo que não dizemos que há 3 deuses, há apenas um Deus, porque Deus é essa essência, essa somatória de todas as perfeições eternas. Só que esta única essência é habitada por 3 pessoas, o que é distinto de toda a criação. Nada na criação é vista ou serve como base, fundamento, parâmetro para nós compararmos a deidade. Não há absolutamente nada que tenha 3 personalidades, sem ser 3 pessoas específicas, distintas, em uma única essência. Você é uma essência, tudo que é essencial para um ser humano ser um ser humano está em você, mas você é uma única pessoa. Em Deus, tudo que é essencial para Deus ser Deus está na plenitude do seu ser. E essa plenitude essencial de perfeições eternas é habitada por 3 unidades de pensamentos distintas. 3 pessoas. De modo que, quando falamos da pessoa do Espírito Santo, falamos que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Ou seja, o Espírito Santo não é uma mera influência ou operação divina, impessoal, vazia.
Se assim fosse, os homens, dentro dessa concepção, buscariam de todas as formas, no meio religioso, se utilizar dessa influência, dessa força, dessa operação divina impessoal para uso próprio, para alcançar glória própria. Não, meus queridos, essa é uma glória advinda da deidade e pertence somente a Ele. Se o Espírito Santo fosse uma força impessoal, você poderia dizer que de algum modo a salvação do mundo depende do uso que você faz dessa operação impessoal. Mas não, o Espírito Santo é uma pessoa. E de modo que nós podemos inverter a nossa perspectiva e pensar que nós não faremos uso dele para os fins de salvar a humanidade, mas ele salvará a humanidade usando-nos em suas mãos. Ele é uma pessoa. A questão que se coloca para nós não é, portanto, saber como possuir mais do Espírito Santo para fazermos o nosso trabalho, mas muito pelo contrário, como sermos mais possuídos pelo Espírito Santo para que ele possa realizar o seu trabalho no mundo. Todos os atributos de pessoa são atribuídos pela Bíblia ao Espírito Santo. A ele são atribuídos sentimentos, atitudes que expressam sua personalidade, tais como inteligência. Por exemplo, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Deixe-me abrir aqui para que a gente possa acompanhar junto com a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 2. Eu li 12, mas é 2. 10 e 11 diz assim: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, inteligência é atribuído ao Espírito Santo. Nós temos também emoções. Efésios 4 e 30. Emoções, Luiz Carlos? Emoções. Efésios 4 e 30 nos diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Então observe bem. Observe bem. O Espírito Santo de Deus pode ser entristecido. Então são atribuídos a ele emoções. Uma força não tem emoção, né? Um poder impessoal não tem emoções, mas o Espírito Santo de Deus pode ser entristecido. Uma outra questão, vontade. 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, nos diz o seguinte: mas um só é o Espírito, um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, vontade. De acordo com a vontade do Espírito, ele reparte os dons a cada um na congregação individualmente, distribuindo a cada um conforme bem lhe apraz, né? Conforme a sua própria vontade. Ele fala, João 15, 26, ele intercede, Romanos 8 e 26, ele se entristece, Efésios 4 e 30, ele ensina, João 14 e 26, a Bíblia o apresenta como sendo dotado de 3 elementos essenciais à personalidade. Isso indica que o Espírito é o próprio Deus ativo que se agencia deliberadamente através de si mesmo a nós. Então, aqui estão as provas bíblicas a respeito da personalidade do Espírito Santo. Ele não é uma força ativa, não é um poder impessoal, né, vazio. Ele é uma pessoa, é a pessoa do Espírito na deidade. A ele pertence a eterna processão, porquanto procede eternamente do Pai e do Filho. Correndo mais adiante para o tópico 4 da nossa apostila, nós temos os símbolos do Espírito Santo. Alguém disse
certa vez, as palavras são veículos inadequados para transmitir a verdade, quando muito apenas revelam a metade das profundidades do pensamento. Interessante, né? O que queremos apresentar aqui nessa abordagem do tópico 4 da nossa apostila é que o Espírito Santo também é apresentado a nós, ele se revela a nós através de determinados símbolos. Quando o apresentamos como uma pomba, é porque essa é a descrição mais icônica do Espírito Santo nas Escrituras, porquanto foi assim que ele desceu, em forma de uma pomba, sobre a cabeça do Cristo quando esse foi batizado. Aliás, ali naquele texto que se encontra no Evangelho de Mateus, nós encontramos a exata manifestação do Pai, do Filho e do Espírito em um único momento. Nós vemos o Cristo sendo batizado em águas por João Batista, nós vemos o Espírito descer como uma pomba sobre a cabeça do Filho e repousar sobre ela, e nós vemos também a voz de Deus o Pai dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Então, nós vamos falar agora um pouco sobre os símbolos do Espírito Santo. Esses símbolos, quando se apresentam a nós, eles manifestam algumas das características das obras do Espírito de Deus no meio da igreja e da história da redenção. Então, os seguintes símbolos são empregados para descrever as operações do Espírito. Primeiro, fogo. O fogo ilustra a limpeza, a purificação, a intrepidez ardente e o zelo produzido pela unção do Espírito. O Espírito é comparado ao fogo, porque o fogo aquece, ilumina e purifica. Nós temos Isaías capítulo 4, verso 4, Mateus capítulo 3, verso 11 e Lucas 3, 16. Todos esses versículos apresentam o Espírito Santo como um símbolo de fogo, o que prontamente apresenta a sua obra, a sua operação, produzindo intrepidez, produzindo purificação, produzindo zelo por meio dos discípulos de Cristo, né? Fogo, o Espírito Santo é fogo, por assim dizer. Nós temos também o vento. Aí o vento simboliza a obra regeneradora do Espírito e é indicativo de sua misteriosa operação independente, penetrante, vivificante e purificante. Ezequiel 37, do 7 ao 10, João 3, 8 e Atos 2, 2. Mas eu quero destacar aqui João 3, 8, que é, obviamente, o texto de João. Ele começa, aquela narrativa ali, começa nos versículos finais do capítulo 2 do Evangelho de João. Quando é dito de que muitos fariseus começaram a crer no Cristo, mas o Cristo não acreditava em nenhum deles, porque bem sabia o que havia no coração dos homens. Ali há uma denúncia clara à fé superficial, à fé que não é uma fé vivificante, transformadora, produzida por Deus no coração do homem, sob a revelação do Evangelho de Cristo, mas uma falsa fé. E dentro desse contexto, aparece-nos Nicodemos de noite, indo ter com Jesus de noite, e cheio de elogios, né, de palavras lisonjeiras. Mestre, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém opera os sinais que tu operas se Deus não for com ele. Ao que Jesus respondeu que ele não pode, como é que se diz? Ele não pode acreditar que está vendo o reino de Deus, entrando no reino de Deus, descobrindo algo sobre o reino de Deus, se ele não nasceu de novo. E era necessário nascer de novo para poder entrar e ver as coisas pertinentes ao reino de Deus. E nessa ocasião, Nicodemos pergunta se ele deveria voltar ao ventre de sua mãe. Ó, irmãos, Nicodemos não está ali falando literalmente voltar para o ventre da mãe dele. Ele é um rabino, falando com um mestre da lei. São dois mestres da lei dialogando. Então ele sabe muito bem que aquilo é um símbolo de alguém que deixa todas as suas convicções passadas e experiências para trás para reaprender como um novo discípulo. Ele está dizendo: é isso que o Senhor está exigindo de mim, que para eu ver o reino, para eu entrar no reino, para eu poder caminhar no reino de Deus, eu tenho que esquecer tudo que eu fui, tudo que eu aprendi, todas as minhas prerrogativas, todas as minhas honrarias, e aprender do zero como uma criança, como um novo discípulo.
E o Senhor Jesus diz que não é uma questão do que Nicodemos pode fazer, mas é uma questão do que o Espírito Santo faz. E aí ele usa esse símbolo do Espírito como um vento. Ele diz: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Duas representações, dois símbolos do Espírito Santo são apresentados aí no Evangelho de João. O primeiro é o vento, imponente, livre, poderoso, indomável, sopra aonde quer. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. E depois ele usa um outro símbolo, uma mulher grávida. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito é uma mulher grávida que gera uma criança, um novo convertido, gera uma nova vida. Observe bem que toda a glória... Aí é uma discussão sobre o que Nicodemos pode fazer por si só para entrar no reino. E o Senhor Jesus está dizendo que o Evangelho não divide méritos. De modo que é alguém que é gerado pelo Espírito que pode ver. Só se o Espírito de Deus gerar. Esse é o vento. Essa é a mulher grávida. Gerado pelo Espírito de Deus. Só estes poderão entrar e ver as coisas pertinentes ao reino de Deus. Então, isso posto porque onde há mérito aí? Ninguém chega para uma mulher após ter sofrido, dado à luz uma criança, ninguém chega para uma criança e diz: parabéns, você foi um guerreiro, você conseguiu, você nasceu, olha aí, você é grande, você é forte. Ninguém faz isso. Você chega para a mãe. Ela sentiu a dor, ela dispôs de nutrientes para gerar aquela criança, foi do ventre dela que aquela criança nasceu, foi a mãe que sentiu as dores e expeliu a criança. É a mãe que irá amamentar e vestir e banhar e cuidar daquele infante. Então você olha para a mãe e diz: você é bendita, meus parabéns, você foi uma guerreira. Assim, irmãos, é atribuída ao Espírito Santo a prerrogativa de gerar nova vida no reino de Deus. Ele é o vento e é ele que gera nova vida. Seguindo adiante, que a gente temos que avançar, nós temos também a água. O Espírito Santo é a fonte da água da vida, a mais pura e a melhor, porque ele é um verdadeiro rio de vida, inundando as nossas almas e limpando a poeira do pecado dos nossos corações. A água purifica, refresca, sacia a sede e torna frutífero o estéril. A água é um elemento indispensável para a vida física. O Espírito Santo é uma pessoa, um elemento indispensável para a vida espiritual. Nós temos aí o texto de Ezequiel, capítulo 17, verso 6, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27, João 3, 5. Então são vários textos com referência ao Espírito como água. Seguindo adiante, nós temos o selo. Essa ilustração exprime os seguintes pensamentos: possessão e segurança. O Espírito é a garantia da glória vindoura. Efésios capítulo 1, verso 3 foi a nossa leitura oficial. E 2 Timóteo 2, 19. Tá bom? Seguindo adiante, nós temos aí o azeite. O azeite é o mais comum e mais conhecido símbolo do Espírito. Quando se usava azeite no ritual do Antigo Testamento, falava-se de utilidade, frutificação, beleza, vida e transformação. Nós temos Lucas, capítulo 4, verso 18, Atos 10, 38 e João 2, 20. O Espírito Santo é azeite, é ele que unge o povo de Deus, né? Vós tendes a unção do Santo, sabei tudo, somos ungidos, né? Mas não é aquela história de não toque no ungido, não, né? Nós temos a unção do Santo, a unção do Espírito, e, portanto, a nós é revelada as verdades pertinentes ao reino de Deus. E nós temos aqui também o símbolo da pomba, a pomba como um símbolo que significa brandura, doçura, amabilidade, inocência, suavidade, paz, pureza e paciência. Entre os sírios, é emblema dos poderes vivificantes da natureza. Então nós temos Mateus 3,16, Lucas 3,22 e João 1,32. Todos esses textos mostrando o Espírito se apresentando como um símbolo de uma pomba. Então são todos esses símbolos e há muitos outros mais. Aqui nós destacamos apenas alguns para que você possa descobrir mais sobre a pessoa bendita do Espírito Santo.
Chegamos ao quinto capítulo de nossa apostila, de nosso trabalho, e nele é descrito as manifestações do Espírito Santo no Antigo e Novo Testamento. Erram os que pensam que a atuação do Espírito Santo ficou apenas a cargo das citações dos apóstolos e do Cristo no Novo Testamento. Sua operação remete a toda a história da redenção. Nós temos aqui operações do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, no que chamamos de a dispensação da lei, registra o Espírito se manifestando de forma esporádica, ou seja, ele agia em determinado momento sobre profeta, salmista, rei, sacerdote, porém quando terminava a atuação ele voltava novamente para o Pai. Isso é o que está descrito na apostila. De fato, o Espírito de Deus aparece em diversos momentos no Antigo Testamento. Porém, a sua descida e a sua manifestação ficava relegada a indivíduos como profetas, sacerdotes, reis. Esses indivíduos tinham em si a possibilidade da operação do Espírito Santo. Por exemplo, nós temos Sansão, que o Espírito de Deus descia sobre ele e ele, com grande força, realizava proezas em Israel, no período antes da monarquia. Nós temos também a operação do Espírito Santo em reis, como Davi, como Saul, e assim por diante. E nós temos também a operação do Espírito de Deus em profetas, tais como Elias, Eliseu e assim por demais. No texto do Antigo Testamento, nós temos um momento em que o Espírito de Deus, ou o Espírito, a porção do Espírito que é derramada sobre Moisés, é de algum modo repartido entre muitos outros sacerdotes que estão ali a cargo do serviço da obra de Deus. Na ocasião em que o Espírito é repartido entre eles, esses homens cheios do Espírito começam a salmodiar e louvar a Deus e profetizar. É dito acerca de 2 deles que estavam fora do arraial de Israel, ou seja, não estavam ali na ocasião daquele conclave, daquela reunião. E esses 2 também receberam uma porção do Espírito de Deus. E tão logo receberam a porção, eles começaram a salmodiar, a cantar hinos espirituais e profetizar. O que levou essa informação a Josué, que chegou a Moisés e disse: Moisés, tem dois sacerdotes que estão do lado de fora do arraial, do lado de fora da tenda da congregação, e eles estão profetizando. Eles estão, por assim dizer, cheios do Espírito. O que eu posso fazer com eles? Acho que ele esperava de algum modo que Moisés repreendesse aqueles homens por estarem sob a influência do Espírito de Deus fora da tenda da congregação. Ao contrário de uma repreensão, nós vemos uma expressão muito interessante. Moisés diz: quem dera todo Israel fosse profeta. Essa profecia, ou esse anseio de Moisés, acaba se cumprindo cabalmente no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento essa forma de manifestação mudou, pois agora está permanente conosco, até que Cristo volte para arrebatar sua igreja. João 14,16. Por isso, essa a atual dispensação é conhecida como a dispensação da graça, ou a dispensação, parafraseando Hebreus, do Espírito da graça que está entre nós. Bem, por hoje chegamos à etapa final do nosso estudo. E como os irmãos devem ver, há uma figura que eu tenho apresentado aí no slide. É uma ilustração, são 2 ilustrações na verdade, retiradas dos documentos do livro O Peregrino, de John Bunyan, escrito há pouco mais de 400 anos atrás, por um funileiro, pregador do Evangelho, que estava preso, ficou preso por 12 anos por pregar o Evangelho em sua época. John Bunyan escreveu esse livro enquanto estava preso, e até hoje esse livro tem sido descrito como a obra literária mais vendida no mundo depois da Bíblia. Nesse livro, ele retrata a história de um homem que viu-se atormentado por um fardo muito pesado que carregava em suas costas. Ele morava na cidade da destruição e precisava avidamente de algum caminho de libertação. Ao que ele encontrou um sujeito chamado evangelista, que indicou para ele o caminho da porta estreita e o caminho da cruz, de onde ele poderia se livrar do fardo e caminhar para Belá, para a cidade celestial. E assim começa a trajetória do peregrino.
Tão logo ele passa pela porta estreita, o homem que está lá na porta estreita o recebe, um evangelista, e indica para ele o caminho da casa de um certo senhor chamado intérprete. E quando o peregrino chega na casa desse senhor intérprete, o intérprete começa a mostrar alguns quadros, algumas figuras e enigmas, e ele começa a interpretar para eles o seu significado na vida espiritual de cada cristão. Dentre as figuras, uma é muito enigmática. Ele mostra uma lareira na parede e há um indivíduo, uma figura obscena, jogando água para apagar um fogo. Mas tanto ele jogava água, quanto mais ele jogava água no fogo para apagar, ainda mais a chama desse fogo ardia intensamente. Ele perguntou ao intérprete o que isso quer dizer, e o intérprete o conduziu, disse para ele que essa chama era as obras da graça no coração do redimido, do eleito. Eram as obras da graça ainda fluindo no coração dele. E essa figura que com água busca apagar o fogo constantemente é o diabo, que não se afasta de suas tentativas de tentar dirimir, apagar o fogo das obras da graça de Deus no coração do salvo. Mas por que o fogo não se apaga? Por que o fogo não se apaga? O intérprete conduz o peregrino para de trás da parede, onde há uma figura muito simples, derramando azeite constantemente no fogo, o que faz com que o fogo arda constantemente. Ele pergunta a ele o que isso significa, e ele disse que essa figura é o Cristo, que está continuamente derramando azeite e mantendo a obra começada no coração do redimido. Meus queridos, essa ilustração é muito bacana para nós entendermos um pouco sobre a relação da obra do Espírito Santo na nossa vida hoje. Cristo Jesus, por meio de seu Espírito, ele continua atuando em nossos corações e em nossas vidas para fazer fluir a obra da graça de Deus. Por isso, meus queridos, não podemos abrir mão dessa comunhão, dessa intimidade. O propósito de nosso coração e o objetivo de nosso estudo sobre a pessoa do Espírito Santo é que possamos desfrutar de maneira cada vez mais intensa e profunda de intimidade e comunhão com Ele, aquele que por meio dele e somente por meio dele nós podemos operar na graça de Deus, atuar no reino de Deus, adorar e bendizer ao nome do Senhor Jesus e obedecer aos seus mandamentos. Eu te espero na próxima. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Peraí, não desliga não. Eu tenho um recadinho aqui para você que está assistindo esse vídeo agora, no dia 29 de março de 2020. Hoje é domingo, dia do Senhor, e por ocasião desse surto epidêmico que estamos enfrentando, nós estamos todos de quarentena. Mas os cultos e os estudos e a obra de Deus não param. Como disse o apóstolo Paulo, a palavra de Deus não está presa. Logo mais à noite, daqui a pouquinho, às 6 horas, nós teremos o culto ao Senhor, de adoração. Eu quero te pedir para ficar atento às redes sociais, a IEC Cairóis, tanto no Instagram quanto no Facebook e aqui também na plataforma do YouTube. Nós estaremos transmitindo o culto ao vivo. Então que você possa estar aí arrumadinho. Eu só faltei botar a gravata domingo passado, irmãos. Então você possa estar aí bem organizadinho, se arruma a sala direitinho, liga a sua televisão, o seu notebook, computador, como seja, reúne a família, convida outras pessoas a participar e assistir esse culto conosco. Haverá muita adoração, haverá louvor a Deus, haverá a exposição da palavra, será uma bênção, é um culto da família. Então todas as famílias estarão unidas, adorando e bendizendo ao Senhor. Então, por favor, não fica de fora, vem cultuar a Deus conosco. Assim, por meio do Espírito de Deus, o vínculo permanece unido, permanecemos em unidade para a glória do nome do Senhor. Um outro recadinho que eu quero deixar para você é o seguinte: compartilha os nossos vídeos nas tuas redes sociais, dá joinha, porque isso ajuda muito o canal da igreja a crescer. Continua convidando outras pessoas a se inscrever tanto no Instagram, ser seguidor do Instagram, quanto aqui do nosso canal no YouTube, para reforçar o canal da igreja. Olha, irmãos, semana passada nós conseguimos um feito histórico. Nós já tínhamos nosso canal há alguns anos e era um canal que não estava muito ativo. Mas por ocasião desse surto, ele se tornou mais ativo. Nós precisávamos de 1000 inscritos. Nós tínhamos
pouco mais de 290 e tantos inscritos em nosso canal. E em 2 dias, os irmãos correram atrás e nós conseguimos ultrapassar a barreira dos 1.000 inscritos, o que permitiu a nós a possibilidade de transmitir vídeos online, ao vivo. Então, vamos continuar crescendo o nosso canal e fazendo com que o Evangelho do Reino de Deus seja exposto a muitas outras vidas. Semana passada eu direcionei a muita gente começou a assistir, muita gente acompanhou, pessoas da minha família que não são da nossa igreja, mas que não estavam indo para a igreja por ocasião da quarentena, estiveram assistindo conosco, estiveram acompanhando. E, irmãos, Deus tem abençoado a muita gente, tá bom? Então, aguardo vocês mais tarde também e na próxima aula. Que Deus abençoe a todos.